Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tudo ótimo. Hoje nós viemos com mais um vídeo do nosso quadro Só Mistérios. Vocês já estavam com saudades, né? Porque semana que eu viajei a gente não teve, semana de carnaval a gente também não teve, mas estamos de volta e hoje eu resolvi vir com uma história para vocês sobre feminicídio. A gente tem ouvido muito falar nisso, né? Principalmente esse começo de ano. Meu Deus, o que tá acontecendo? É tantas mulheres sendo mortas por seus parceiros, por seus maridos, namorados, enfim, resolvi falar sobre isso. E um caso muito famoso que teve aqui nos Estados Unidos foi do O.J. Simpson, né? Que ele é um astro de futebol americano e a gente vai contar um pouquinho da história dele para vocês. Hoje aqui no quadro Só Mistério. O oriental James Simpson, ele nasceu dia 9 de julho de 1947 em São Francisco, na Califórnia. Eu separei alguns dados aqui, gente, li várias matérias, vi vários documentários para fazer esse vídeo para vocês, sobre um pouquinho também contando a infância do O.J. Simpson. Bom, ele era um rapaz que a mãe dele trabalhava num hospital. O pai, ele já era divorciado da mãe e o pai dele trabalhava como drag queen. Sim, o pai dele trabalhava como drag queen e anos mais tarde confessou ao filho que era homossexual. E isso, gente, fez com o O.J. Simpson, em alguns documentários que eu vi sobre ele, né, que ele criou uma repulsa enorme contra homossexuais, né, acho que ele virou até, como se fala, Bom, ele criou essa repulsa contra os homossexuais a partir do momento que o pai dele se disse homossexual. Ele tinha 3 irmãos, tá? Na adolescência ele teve algumas passagens pela polícia por envolvimento com gangues. Eles roubavam carros, mas eles falavam que era aqueles roubos de brincadeira, sabe? Que eles estavam brincando de roubar carros. Lojas de conveniência, esse tipo de coisa. Bom, gente, em 1994, O.J. Simpson já estava assim no topo lá da sua fama, rico. Ele fez muitos comerciais aqui nos Estados Unidos. Ele participou do filme Corra que a Polícia Vem Aí, né? Ele fez muita coisa mesmo. E foi um dos primeiros negros a entrar nessa coisa a virar um atleta, né, que virou, como que se diz? A fazer comerciais de TV para grandes marcas, grandes empresas, igual a gente vê hoje. E na época, os Estados Unidos estava bem forte a questão do racismo, bem forte aquela questão de brigas de negros com branco, negros com a polícia, isso e aquilo. E foi bem nessa época aí que ele ficou bem famoso e ele acabou construindo uma fortuna, né? Acabou fazendo muito dinheiro. Bom, gente, em 1994, ele foi acusado do assassinato da ex-mulher, porque eles já estavam separados, Nicole Brown, e do amigo dela, Ronald Goldman. Bom, o que aconteceu pro O.J. Simpson matar a Nicole? O que aconteceu? Como eles se conheceram? O O.J. Simpson ele já havia sido casado. Ele conheceu a Nicole, ele ainda estava casado com a sua primeira mulher, tá bom? Então eu marquei algumas coisas aqui que eu quero contar para vocês um pouquinho primeiro sobre a Nicole. A Nicole, ela nasceu no dia 19 de maio de 1959 e faleceu no dia 12 de junho, dia dos namorados no Brasil, né, de 1994. Ela era alemã com cidadania americana, tá? Era ex-esposa do jogador de futebol americano O.J. Simpson e ator também, porque ele fez muitos filmes. Mãe de 2 filhos dele, da Sydney e do Justin. Ela foi encontrada morta na sua residência em Brentwood, na Califórnia, no dia 13 de junho de 1994, junto com seu amigo Ron Goldman, né, que é o Ronald Goldman.
O.J. Simpson ele foi acusado do assassinato de Nicole, porém ele foi inocentado mais tarde pela morte da ex-mulher. Gente, esse foi um caso que na época teve uma repercussão assim mundial, até porque ele era muito conhecido, né? E todas as evidências levavam para que ele tivesse matado a Nicole, tanto que foram achadas várias provas na cena do crime, inclusive uma luva na época foi encontrada na casa da Nicole, lá perto dos corpos, e o outro par dessa luva, a outra mão dessa luva foi encontrada na casa do O.J. Simpson. Então, para vocês terem uma ideia, assim, tinha várias provas, né, que ele tinha matado a Nicole e ele foi inocentado. Sim, na época pegaram um time de putas advogados de defesa para ele, que foi conhecido como Dream Team, e conseguiram absolver o O.J. Simpson. E dentro desse time de advogado estava até o Robert Kardashian, que é o pai das Kardashians, né? Da Kim, da Kendall, da Khloe. Não, da Kendall não. Kim, da Khloe, das três mais velhas lá, vocês sabem, do Robert, né? Ele foi o primeiro marido da Kris Jenner. Então, assim, ele era muito amigo, tanto ele como a Kris Jenner, eles eram muito amigos do casal, e o Robert foi um dos advogados de defesa. Dizem em alguns documentários que também pode ter sido um dos motivos do final do casamento dele com a Kris Jenner, porque a Kris era muito amiga da Nicole e ela ficou muito revoltada quando o Robert foi defender o O.J. Simpson, e acabou ele conseguindo, né, ser inocentado dessa história toda. Bom, vamos lá saber mais um pouquinho do relacionamento da Nicole com o O.J. Simpson. Eu vi num dos documentários, gente, que a Nicole, ela era garçonete, tá, de um clube, e esse clube era um clube fechado, só frequentava pessoas ricas, e o O.J. Simpson frequentava esse clube. Ele conheceu a Nicole, ele começou a ter, digamos, um caso com ela, porque ele continuava casado com a primeira mulher dele, e um ano depois ele se separou da mulher. Aí sim, ele pediu a Nicole em casamento, né? A primeira mulher dele se chama Marguerite, tá? Então eles se divorciaram em março de 1979, né? E ele assumiu a Nicole, eles continuaram namorando, mas eles só vieram casar em 2 de fevereiro de 1985, 5 anos depois que ele se aposentou como jogador de futebol americano. Eu tava vendo um dos documentários que o O.J. Simpson e a Nicole, eles tiveram um relacionamento muito violento, assim, era cheio de brigas. Tanto que no primeiro encontro deles, a Nicole conta num diário dela, gente. Eu quis contar essa história para vocês verem que os abusos, né, eles já vão aparecendo desde cedo, né? E às vezes a pessoa que não quer enxergar. O primeiro encontro deles, ela contou num diário que foi achado mais tarde. Ela morava com um amigo e ela saiu com o O.J. Simpson, e quando ela chegou, ela tava com a calça rasgada. E o amigo dela perguntou assim: Nicole, como foi o encontro? Ah, foi maravilhoso, tal. E o que aconteceu com sua calça? Ah, digamos que ele é um pouco violento, tipo no primeiro encontro, mas ela não contou assim detalhes do que tinha acontecido para que a calça dela tivesse rasgada. Mas isso deu um clique assim no amigo dela, né? De pensar assim, nossa, no primeiro encontro o cara já foi um pouco violento, né? Bom, o casamento dele com a Nicole durou 7 anos e ele foi acusado de violência doméstica pela Nicole muitas vezes. Gente, tanto que só de ligações dela para a polícia constam mais de 9 ligações em momentos diferentes, fora as que ela não deve ter ligado, né? E a Nicole, ela ficava muito chateada, isso também no diário dela contando, que ela ligava para a polícia chegava lá, ela às vezes estava toda machucada,
A polícia conversava com ela, ela pedia, por favor, ele me bateu, prenda ele, faça alguma coisa. E a polícia conversava com ele, ficava tudo bem e ele continuava solto. Então assim, ela tinha muito medo dele. E muitas pessoas também perguntavam por que que a Nicole não largava ele, né? Por que que não se divorciava dele? Porque nessa época eles estavam casados ainda. E ela dizia para alguns amigos próximos que por causa do financeiro. Ela era uma menina, que ela veio de uma família não rica, né? E o O.J. Simpson, ele dava uma vida muito boa para ela, inclusive para a família dela, pagava a casa da família dela, dos pais dela, contas. Então assim, ela acabava ficando com ele por causa de dinheiro, né? Vamos falar assim. Claro que eu acredito que ela também gostasse dele, mas uma pessoa, gente, que lia 9 vezes para a polícia, né? E a família, pelo assim que eu entendi nos documentários, gente, eles meio que falavam, não, é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, fica aí. Então é meio complicado isso, né? Já vimos casos aqui, né, das meninas querer separar e a mãe falar, não, é assim mesmo, né? Pra que você vai separar? Bom, então eles se divorciaram, gente, em 1992, em fevereiro, 25 de fevereiro de 1992, por diferenças irreconciliáveis. Aí a Nicole conseguiu, falou, não, vou dar um basta nisso, não vou mais virar saco de pancada, quero viver minha vida. Porém, no início de 1993, eles tentaram se reconciliar. E a Nicole, ela foi assassinada em 1994, num caso que ainda está sem resolução. Ele foi dado como inocente, então a gente não pode falar que foi ele que matou a Nicole, porque perante a justiça ele é inocente, né? Mas tudo leva a crer que sim, que foi ele que matou ela, mas é um caso que tá aí até hoje na mídia e ninguém, né, sabe o que aconteceu. Bom, vamos lá, mas o que eu anotei aqui pra vocês? A Nicole, ela foi morta com 7 facadas no pescoço e na cabeça, tá bom? Ela tinha 14 centímetros de corte na garganta, foi cortada suas artérias carótidas, né? A esquerda e a direita, onde rompeu suas veias jugulares. O corte do pescoço da Nicole, ele era tão profundo que penetrou 1,9 centímetros na coluna cervical dela, quase decepando a Nicole. Ela também tinha alguns cortes na mão, que demonstrou que ela tentou se defender. E a mão do O.J. Simpson, gente, na época, também estava toda machucada. Mas nem isso serviu para que a polícia, ou a justiça, né, desse ele como culpado. Bom, o O.J. Simpson, ele foi preso e acusado pelo assassinato da Nicole, mas foi inocentado num julgamento controverso que recebeu publicidade internacional. Ele foi acusado pelas mortes de Nicole e Ron mais tarde, em uma ação trazida pela família das vítimas. Hoje tem uma fundação chamada Nicole Brown Foundation. Ela foi criada em 1994, tá? Com propósito de... como é que se fala, gente? Alertar e ensinar e inspirar a comunidade para que as coisas assim não acontecessem. Acho que para mostrar às mulheres, né, que vocês devem denunciar, devem fazer isso, devem fazer aquilo. Bom, eu tenho mais curiosidades para falar da Nicole aqui, mas vamos falar um pouquinho aqui então do crime do O.J. Simpson. Então vamos lá, gente. Por volta das 22 horas, no dia 12 de junho de 1994, Nicole Brown e Ronald Goldman foram violentamente assassinados na casa de Nicole. Em alguns documentários, gente, dá a entender que o Ronald e a Nicole estavam namorando. Agora eu vi outros documentários que falavam que eles eram somente amigos, que o Ronald ele era garçom de um restaurante onde a família da Nicole frequentava. E a mãe da Nicole tinha esquecido um óculos nessa noite, nesse restaurante, ligou para o restaurante e o restaurante falou que ia mandar o Ronald levar o óculos na casa da Nicole.
Então, assim, não dá pra saber direito, porque alguns sites falam que eles tinham um envolvimento amoroso, tá? E o O.J. Simpson, ele era um stalker. Mesmo separado da Nicole, ele ficava atrás dela, ele vigiava ela. Então, óbvio que ele deve ter visto esse cara entrar lá e entrou logo depois do cara, né? Bom, aqui nos sites, como dizem, o principal suspeito, a gente não pode falar que ele é o culpado, porque ele não foi, né, condenado. O principal suspeito do banho de sangue era O.J. Simpson, ex-marido de Nicole e famoso astro do futebol americano. Gente, eu lembro desse homem no filme Corra que a Polícia Vem Aí, vocês acreditam? Em razão da grande exposição midiática do caso, o processo que apurava Simpson como ator do assassinato pode ser considerado um paradigma para quem estuda processo penal. Não se falava em mais nada. Todas as manchetes na época cobriam o caso e todos queriam saber mais sobre aquele jogador de futebol americano que brutalmente teria assassinado sua ex-mulher e seu amigo. Nicole Brown começou a ter relações amorosas com O.J. Simpson logo após o astro ter se separado de Marguerite, sua primeira mulher. Mas alguns sites falam que eles já tinham uma relação mesmo antes dele se separar da Marguerite, tá, gente? Eles ficaram 1 ano antes dele se separar, eles já estavam juntos. Simpson e Nicole tiveram 2 filhos. Simpson nunca negou que era muito violento em casa com Nicole. Tanto que no ano que ambos oficializaram a união, Simpson ele se utilizou de um bastão de beisebol para quebrar os vidros do carro da Nicole, onde ela havia se refugiado após uma discussão. A separação veio ocorrer 7 anos depois e mesmo após a separação, ele se mostrava completamente agressivo com a ex-mulher. Mesmo depois que eles estavam separados, ele continuou extremamente violento com a Nicole. Ele chegou a invadir a casa dela e teve uma vez que ele invadiu a casa e a Nicole se trancou na cozinha, né, para fugir dos ataques que ele tinha. Ele ia lá, quebrava tudo, queria bater nela. Então, assim, o cara era extremamente violento. O motivo do crime. Todos os elementos da cena do crime, elas apontavam para o O.J. Simpson como autor do crime. O passado de agressão à ex-mulher dele, o intenso sentimento de ciúme que ele nutria, né, pela Nicole, ele era extremamente ciumento e tudo ali dava conta que ele tinha cometido o assassinato. 5 dias depois, tá, do assassinato, ele foi acusado por duplo homicídio. E ele, gente, essa fuga, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Ele foi perseguido por autoridades, porque ele falou, pediram para ele para a delegacia, eles iam prender ele, né? Quando ele foi acusado de duplo homicídio, isso antes do julgamento. E ele pegou o carro dele e falou que ele ia na casa dos pais dele se despedir antes de ser preso. Aí tem até essa fuga aí, eu acho que no YouTube, se vocês colocarem, a fuga de O.J. Simpson, que mais parece uma escolta. E o que que acontece? Ele tinha muitos amigos dentro da polícia, ele tinha muitos amigos na política. Então, assim, falaram, né, na época que a polícia meio que deixou ali, porque, gente, aquilo não era uma fuga, era o carro dele na frente, devagar, e 3 carros da polícia meio que escoltando ele até que ele chegasse à casa da mãe, do pai lá para se despedir, sabe? E depois tiveram que prender ele, não tinha jeito, né? Mas, como vocês já sabem, ele foi absolvido. Bom, tá, aí tá até falando aqui que a perseguição tomou conta de todos os canais de televisão no dia até que aconteceria a abertura da Copa do Mundo da FIFA de 1994. Então, assim, o pessoal, em vez de ver a abertura da Copa do Mundo, ficou vendo a perseguição da polícia ao O.J. Simpson, que nem era uma perseguição. Bom, após ele ser detido e preso, começou um longo julgamento. O julgamento dele, gente, durou 1 ano, sério. Durou quase 1 ano. E o julgamento foi um grande debate
entre os norte-americanos, não só pela brutalidade do crime, pela celebridade que ele era, né, um puta jogador aí de futebol americano, astro do cinema, imagina, fazendo muitas campanhas de televisão, e um homem negro acusado de matar duas vítimas brancas. Bom, gente, o júri ele foi composto por 12 jurados, sendo que a maioria eram pessoas de cor negra. E os advogados dele usaram muito a questão do racismo na época, se vocês olharem aí nos... Então, assim, a maioria dos jurados eram negros, né? Era tipo, estão querendo acusar mais um negro, né? Então, bom, é o que fala na mídia, né? Aquela questão do racismo, toda aquela questão que envolveu o O.J. Simpson. Bom, vamos lá, gente. A defesa dele foi muito habilidosa e levou a discussão para a questão racial, negando totalmente a autoria do O.J. Simpson no caso. Falou que não, ele nunca iria matar a Nicole, ele era apaixonado por ela, é porque ele é negro, estão querendo apontar ele, isso deve ter sido um ladrão que entrou na casa e fez isso. Bom, e até hoje essa história tá assim. Ele foi, como é que se fala? Condenado, ele pode ter sido absolvido no júri, gente, mas ele foi condenado pela mídia, tá? Hoje ele é mundialmente conhecido como o assassino da Nicole. Mesmo ele ter sido absolvido ali, ele ficou conhecido como o assassino da ex-mulher dele, né? Eu mesmo conhecia ele assim. Bom, vamos lá. O.J. Simpson, ele foi absolvido do tribunal de júri no âmbito penal, mas ele não escapou de uma condenação no juízo civil e ele teve que pagar uma dívida, uma indenização, né, superior a 30 milhões de dólares para as famílias das vítimas. Então, para a família do Ron, que é o Ronald, né, e para a família da Nicole, tá? E o que aconteceu, gente? Quando ele teve que pagar isso, as finanças dele foram descendo pelo ralo, né? Porque querendo aí, só aí foram 60 milhões de dólares, né? Eu não sei se ele pagou 30 milhões para cada ou 30 milhões para as duas, mas eu acho que foi 30 milhões para cada. E ele perdeu vários contratos, perdeu várias coisas, então as finanças dele já estavam caindo pelo ralo. Bom, vamos lá. Se vocês acham que ele, né, foi lá absolvido e, né, sei lá, ganhou uma chance na vida e pensou assim, não, vou fazer as coisas direito agora, né, vou andar na linha. Ele foi novamente acusado, ele novamente sentou no banco dos réus, mas dessa vez ele não teve sorte não. Em 4 de outubro de 2008, O.J. Simpson foi condenado pela prática de diversos crimes como roubo à mão armada, sequestro e associação criminosa, tendo que encarar uma pena de 33 anos de prisão. Então, o que ele não pagou no crime da Nicole, ele pagou agora nesses crimes aí. Em Las Vegas, ele foi acusado de assalto à mão armada, essas coisas todas. Bom, gente, eu separei algumas coisas aqui também. Gente, o crime não compensa, né? O cara é um puta jogador de futebol americano, astro no cinema, ganhando dinheiro a rodo, poderia aí ter vivido bem, de repente, separar, gente. Às vezes o amor acaba, as pessoas querem se separar, a gente não pode, né, obrigar ninguém a estar com a gente. Mas não, o cara foi lá, matou a mulher, matou lá o cara que tava com ela, fez e aconteceu, e aí deu no que deu. Bom, vamos a algumas curiosidades aqui. O O.J. Simpson já tem 71 anos, né? Ou mais um pouquinho. Não, ele tem 71 anos. Ele ficou conhecido mundialmente, primeiro por ser jogador de futebol americano, tá? Mas ele virou história mesmo depois que ele teve o nome dele envolvido aí no assassinato da Nicole, tá bom? A história, gente,
vou falar pra vocês, virou um documentário, tem diversos filmes e tem uma série chamada American Crime History, The People, que é o povo, versus O.J. Simpson, se vocês quiserem procurar aí pra assistir. O jogador ele foi interpretado nessa série por Cuba Gooding Jr. Atualmente, Simpson está livre da prisão, sob liberdade condicional, após cumprir 9 anos de sentença das 33 que ele foi condenado. Eu li também que os filhos dele com a Nicole não têm mais contato com o pai. Os filhos dele com Nicole moram hoje na Flórida e a única filha que fala com ele é a primeira filha do primeiro casamento dele. Eu tinha até anotado o nome dela aqui, que é a Arnelli. Hoje ela tem 48 anos. Ele também é pai de Jason, de 47, que também não fala com ele. E hoje os filhos dele com Nicole, o Sidney e o Justin também não falam com o pai, tá bom? Bom, agora vamos descobrir o que O.J. Simpson tem a ver com a família Kardashian, né? Que foi tão falado aí. Agora segura o babado, que vem babado nessa história. Bom, a relação mais próxima de O.J. Simpson com alguém da família Kardashian era com o pai delas, que era o Robert Kardashian, patriarca da família, mais conhecido de Hollywood hoje em dia. Na época eles não eram nem conhecidos, gente. Na época o Robert já era um grande advogado, mas né, a família Kardashian não era nem conhecida assim ainda. Bom, o Robert é pai de Kim, Kourtney, Khloe e o Robert, né, que é o menino. Ele era grande amigo de O.J. Simpson e foi advogado e representante no jogador na defesa no crime que chocou os Estados Unidos. Mas tem mais. Kris Jenner, Kris Kardashian, né, na época, ex-esposa de Robert Kardashian, Kris Jenner, matriarca da família, era bem próxima de O.J. Simpson e principalmente da Nicole. Elas eram grandes amigas, tá? Tanto que acabou sendo retratada na série American Crime History pela atriz Selma Blair. Em entrevista a People, Kris falou sobre o caso que mexeu com a sua vida. Ela diz o seguinte: eu fui dormir uma noite e acordei na manhã seguinte, meu universo inteiro tinha mudado. Eles eram dois dos melhores amigos que eu tinha, o O.J. e a Nicole, né? Então imagina, né? Pra ela foi um baque. Apesar dela acompanhar tudo da Nicole, acho que ela nunca esperou que o O.J. ia matar a Nicole, né? Aí ela diz o seguinte: O.J. Simpson era como se fosse meu irmão mais velho. Eu não fiquei de luto somente pela morte de Nicole, isso são palavras dela, como eu também fiquei de luto pela perda de O.J. e daquele relacionamento. Eu tenho essas memórias vividas de uma amizade incrível e da vida que todos nós tínhamos juntos. Ela era engraçada, linda, leal, apaixonada, a melhor mãe que eu já conheci. Meu coração se partiu por causa de toda a dor e sofrimento que ela passou. Eu queria ter descoberto sinais, olha, porque a gente fala que todo dia dos sinais. Ela fala: eu queria ter descoberto sinais. Ela estava lutando por sua vida por muitos dias, eu tenho certeza. Eu tenho que prestar mais atenção às coisas agora, ela falou. Eu sigo muito a minha intuição. Aí veio uma coisa que eu não sabia. Vocês sabiam que a Kris Jenner batizou a Kendall, a filha dela, aquela que é modelo, né? Como Kendall Nicole Jenner, em homenagem à amiga morta que era a Nicole. E ainda há rumores que ela teria tido um caso com O.J. Simpson. Fato não confirmado pelos dois, mas nós vamos ver mais aqui pra frente outra coisa também. Gente, quando a gente fala dos sinais, ela era a melhor amiga da Nicole e ela mesma fala: isso era uma tragédia anunciada, gente. A mulher deu 9 queixas, né? 9 vezes ligou pra polícia, pediu ajuda, foi espancada, o cara entrava na casa dela. Isso era uma tragédia anunciada. Tava quase certo que isso poderia acontecer.
Claro que a gente nunca acredita que vai acontecer, mas estava quase certo. Bom, gente, tem mais um bafão nesse caso. Khloe Kardashian sempre foi alvo de rumores que não seria filha de Robert Kardashian. E no reality show da família, Khloe propôs fazer um teste de DNA. Mas a fofoca pegou no calo de Khloe quando disseram que ela poderia ser filha de O.J. Simpson. Porque o que acontece? Em Hollywood há um burburinho, rumores que a Khloe não é filha do Robert Kardashian, que ela é filha da Kris com outro homem. Só que a ex-mulher do Robert, porque antes dele morrer, ele separou da Kris e ele casou novamente. A ex-mulher dele um dia virou pra Khloe e falou assim: o seu pai antes de morrer falou que você é filha do O.J. Simpson, que a Kris tinha um caso com ele. A Khloe, gente, ela quis fazer o DNA, ela chegou a mandar um recado pro O.J. Simpson quando ele estava agora na cadeia, e ele falou que só aceitaria fazer o DNA se ela fosse lá, e ela nunca foi, então ela nunca fez esse DNA. Então a gente não sabe até hoje se isso é só uma história da imprensa ou se é verdade. Apesar da Kris Jenner, ela ter sim falado que traiu Robert Kardashian durante o casamento deles, mas nunca falou se foi com o O.J. Simpson. Então ninguém sabe da história, né? Bom, mais uma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, o O.J. Simpson, ele depois negou que seria o pai da Khloe, mas ele também nunca falou que não teve o caso com a Kris, tá? Ele só negou, não, eu acho que eu não sou o pai da Khloe, mas ele também nunca falou que seria o pai da Kris. A Caitlyn Jenner, né, que é o ex-marido da Kris Jenner, nem lembro mais o nome dele como era, mas o que virou lá, se transformou em mulher. Ele tem um livro, uma autobiografia que chama The Secrets of My Life, tá bom? E nessa biografia, gente, ele fala que o Robert Kardashian sabia que O.J. era culpado. Porque ele ouviu, na época, o Robert falando que sabia que O.J. era culpado, mas ele, como advogado, ele teria que, né, teria que absolver o cara, né? Já que ele era advogado do cara. Ai, gente, olha, sério, não sei se uma profissão que eu acho que daria pra fazer seria ser advogado. Eu sei que deve ter muitos advogados aí, mas uma advogada criminal, imagina, né? Mas como diz Marcos, todo mundo tem direito a ter um advogado, todo mundo tem direito, né, a se defender. Mas é complicado, imagina você imaginar, saber que a pessoa é culpada, mas você quer absolver aquela pessoa. Ai, sei lá, meio estranho pra mim. Bom, então vamos lá. E uma outra e última curiosidade tem a ver com a Kim Kardashian, porque o O.J. Simpson, ele frequentava a casa da Kris Jenner e do Robert Kardashian desde que as meninas eram muito pequenas. E diz em um dos livros, que é o American Tragedy, tá? Fala que o O.J. Simpson foi flagrado pelo Robert Kardashian no quarto da Kim tentando o suicídio. Ele iria tentar o suicídio, ele estava escrevendo uma carta se despedindo de todos. Isso antes de tudo acontecer. A Kim era pequena ainda, tá bom? E foi quando o Robert implorou para que ele não se matasse ali e ele não se matou. E parece que a Kim falou num dos depoimentos que aquilo marcou a infância dela, aquilo ficou gravado na memória dela. Bom, gente, essa é a história aí do O.J. Simpson. Quis contar, né? Eu não contei a história assim na íntegra, porque tem vários documentários aí se vocês quiserem ver, mas mais em título assim de curiosidades, né? Ai, gente, é uma história, né? E eu quis falar disso porque 2019 começou difícil, hein? Com muitos casos de feminicídio no Brasil, todo dia a gente recebendo, né, vendo na internet um caso diferente. Tá pesado, gente, tá pesado, mas a gente tem que falar sobre isso
prestem muita atenção nos sinais. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, procure ajuda, sai fora disso, larga tudo para trás, some nesse mundo de Deus, mas não espera pagar para ver, porque o que a gente tem visto aí, infelizmente, não são coisas boas. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí pra mim e até o próximo. Tchau!